que é utilidade e viabilidade? O que essas coisas têm ali em comum ou divergentes ou complementares? Isso aí. Já faz um tempo que na área de produtos digitais se tenta fazer mais com menos e ser um pouco mais assertivo nessa questão assim, de tentar desenvolver ou solucionar problemas, né? Será que estão realmente entendendo aí os próprios termos? Será que a galera está conseguindo entender os próprios termos que andam pregando por aí? Ou os chamados produtos mínimos viáveis, ou MVP, Minimum Viable Product, por aí vai. Enfim, são tão falados e esse modelo de lidar com as entregas é tão difundido nas rodas de produteiros aí que eu sempre fico na dúvida se estão replicando o discurso correto ou se já estamos aí a alguns graus de interpretação sobre o que realmente isso significa. Eu sou o Jefferson Alex, designer de produtos digitais, e esse é um podcast onde eu trago assuntos no cenário de design, e aí com um olhar cético e um toque de dogmatismo. Bom, as primeiras vezes que eu ouvi falar aí sobre o termo MVP já era nas rodas de conversa sobre inovação. Já participei de vários cenários, né, efervescentes na área de inovação, onde eu vim, inclusive. Depois ficou cada vez mais comum as empresas lidarem, que lidam com os produtos complexos, né? Os produtos complexos e lançamento de novas funcionalidades aí, ou até novos produtos, né? Isso também é impulsionado pelo movimento ágil, onde o contexto de tecnologia tomou uma direção para otimizar os processos e organizar melhor as suas demandas aí. Foi muito bom. Mas o que seria esse tal MVP, né? Bom, indo na origem mais citada, né? Não academicamente, mas assim, nas rodas o que mais se cita, né, entre os coaches de inovação, digamos assim, e os produteiros de plantão por aí, seria o livro Startup Enxuta, ou Lean Startup, que é de Eric Ries. Lá nesse texto, né, nesse livro dele, existe um relato em formato de ensinamento que foi adotado pela comunidade de tecnologia, de produto, enfim, trazendo algumas reflexões em uma linguagem assim, um pouco mais diferente, um pouco mais mastigada, né, um pouco mais alto nível, digamos assim. Nada que há décadas na área de design já não tivesse falando, né? Isso há muito tempo já. E as pessoas especialistas em projetos e processos também já não sabem disso, né? Sabem disso há um bom tempo, né? Que seria, basicamente, é preciso entregar valor e não funcionalidade, né? Isso aí é um resumão, uma síntese, né, de tudo, assim, bem resumido, tá? Fazendo mais uma vez, já que eu estou fazendo um resumo, né? Então, fazendo um breve resumo também sobre o que é contado. E aí, vou contar aqui com a minha interpretação sobre o conceito trazido por Ries e outros autores da área de inovação, que pensar em MVP é produzir, primeiro, aquilo que atende à dor latente da pessoa usuária, satisfazendo de uma forma que seja disruptiva, isso que não seja mais viável ou desejável realizar a tarefa ou satisfazer a sua necessidade com os artefatos que até então existiam. Muita atenção para esse termo disruptivo, porque ele é bastante falado também. Basicamente, isso é o que eu comentei agora há pouco, né? Que é tentar fazer com que o modo anterior seja obsoleto. Tipo, quando você vai chamar um transporte hoje em dia, você não liga mais para uma central. E sim, você abre o aplicativo no seu smartphone e já consegue ali, já vai calculando o custo, o tempo que vai durar, vai levar ali esse trajeto, certo? Então, isso é um exemplo de disrupção, né? Fazer da forma anterior se torna obsoleto, se torna inviável, se torna menos cômodo, né?
entrega menos valor no conjunto da obra, digamos assim. Um ponto que eu coloco aqui de observação é que parece que alguns não leram ou estão realizando suas interpretações aí, do conceito de MVP ao seu sabor, né? Acontece bastante, né? As pessoas vão lendo, vão interpretando, vão conversando umas com as outras, e às vezes, né, acaba saindo um pouco do controle sobre a interpretação original, de onde citam, na verdade, que tiraram, na verdade, né? Eu não estou aqui para defender o livro, inclusive, de Rice, nem qualquer outra metodologia, mas sim estou aqui para comentar sobre aquilo que eu já ouvi e estou me prestando aqui a colocar meu ponto de vista também, né? Então, eles talvez estejam maquiando, eles assim que eu digo, algumas pessoas, alguns gerentes, alguns produteiros de plantão, algumas pessoas que evangelizam bastante, né, os conceitos ali, mas no dia a dia pode estar, talvez, maquiando as suas frustrações ali, na falta de planejamento, com a busca do MVP perfeito. Sim, essa é uma frase antagônica. MVP perfeito, ela não faz muito sentido, não faz sentido nenhum, na verdade. Porque o MVP não pode ser perfeito, ele tem que ser testável, ele tem que ser uma coisa mínima, inclusive, né? Já ouvi relatos, inclusive, de product managers que coloca tanta feature na sua V1 ali do projeto que o PO sofre, né, para priorizar as demandas, gerando uma primeira versão já com muito legado e débito técnico. Esses débitos técnicos é que são ferrenhos para depois correr atrás, né? Levam até a muitos produtos eles terem que reconstruir tudo do zero depois que lançam um MVP. Isso não é tão ruim, mas dependendo do legado que isso foi gerado, acaba gerando mais custo do que deveria. Se fez muita coisa e não entregou tanto valor assim, ter que refazer tudo, refazer aquilo que já não deu certo, né? Enfim, o pior disso tudo é que enquanto o backlog está cheio de coisa para entregar, o tempo está correndo e o produto não foi colocado à prova, não foi testado ainda, né? Ninguém está pagando por aquilo ali ou vendo se aquilo vale dinheiro realmente, né? Correndo o risco, inclusive, de entregar e chegar tarde demais no mercado. E aí está desenvolvendo algumas funcionalidades, inclusive, que não são essenciais, mas que eles fazem com que o produto demore mais para ser lançado, né? Porque tem muita coisa no backlog. Se não cessar tudo, não vai ser lançado. Então, pode ter perfumaria ali dentro que está atrapalhando realmente sair o essencial, né? Também já presenciei casos em que as funcionalidades foram muito superestimadas, entregando muito pouco para o usuário e gerando a insatisfação ou frustração. Também tem, né, esse lado contrário aí, de não pensar muito bem no que é mínimo, né, que é viável, o que é realmente um produto. Uma analogia que fazem hoje de MVP, que eu acho bem instrutiva, é sobre uma fatia de bolo. É bem legal essa viagem, que é assim, imagina um bolo com várias camadas e assim, quando você retira uma fatia, você está pegando ali um pedaço de cada camada e esse pequeno pedaço de cada camada já entrega o que contém no todo, né? E aí, se pensar ali que cada camada, trazendo ali um depara, né? Se pensar que cada camada é uma funcionalidade complexa por si só, incluindo a cobertura, né, que pode fazer aqui uma analogia à interface, né, ou à UI, o que devemos perseguir, na verdade, é tentar entregar um pedaço de software que estamos projetando, né, de forma que ele contemple ali um agrupamento de funcionalidades para satisfazer o usuário, deixando esse usuário, inclusive, com vontade de conhecer mais ou continuar satisfazendo suas necessidades com o restante
do conjunto de funcionalidades que ainda tem aí para ser experimentada, né, para ser desenvolvida. Então o ponto é esse, né? Se eu conseguir entregar naquele recorte, né? A analogia do bolo é bom que você tem várias palavras para se reutilizar, né? Aquele recorte que eu fiz para poder entregar aquele pedaço de software para o usuário já contém tudo que é essencial, inclusive a interface, para que ele interaja, que ele consiga satisfazer aquela dor latente e que ele consiga, inclusive, finalizar um microprocesso que eu resolva o problema dele, pelo menos em parte, e que ele, por satisfação, já vá para o próximo problema. Aquele problema já foi satisfeito com aquele pequeno pedaço que eu entreguei. Então o próximo problema vai ser resolvido com o próximo incremento, com a próxima funcionalidade, por aí vai. Para isso tem que colocar à prova cada funcionalidade, cada conjunto de funcionalidades ali aos poucos. Então basicamente esse é um pensamento que faz até um certo sentido. Diminui os esforços e os tempos gastos para fazer um mega softwarezão e depois que você lança esse produto no mercado, você vai ter que estar correndo atrás de realmente satisfazer outras necessidades que não foram pensadas, porque demorou muito, porque, enfim, e vai ter que dar manutenção àquelas features que não são tão utilizadas, mas que agora que você desenvolveu, ela faz parte do seu legado. Pois é. Bom, espero ter contribuído aí com essa minha exposição da temática aqui, com o meu ponto de vista, inclusive. Se te ajudou, te intrigou, chamou a atenção aí, compartilhe com outras pessoas. Eu estou sempre à disposição para ouvir outros pontos de vista, porque é assim que a gente constrói e evolui o conhecimento. Até mais!